Oi, eu sou a Vivi, a leitora e concurseira, e seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. A gente vai falar sobre as minhas leituras de novembro, mais a minha TBR de dezembro, os livros que eu quero ler. Pode ser que eu leia um pouco mais? Sim, porque eu vou ter uma semana de folga em dezembro. Então nessa semana eu quero aproveitar pra ler muito, 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 mas eu vou mostrando pra vocês aqui devagar e sempre, tá? Em novembro eu li alguns livros, esse final de ano, na verdade, ele tá sendo um pouco mais conturbado pra mim. Até julho ali eu tinha lido bastante, o início do ano foi sensacional, comecei lendo uma porrada de livros, só que no decorrer do ano a vida acontece, a gente vai cansando, a gente vai tendo um milhão de coisas pra fazer, e principalmente agora, de julho pra cá, o clubinho, que é o Clube com Amor, no Catarse, ele tem crescido mais. Então, com mais assinantes, eu tenho investido mais em melhorias. Então, marco mais encontros, tento dar o meu máximo para que saia tudo certinho, conforme planejado. Além de marcar os encontros, tem as LCs especiais. Então, tem muita coisa no clube, né, que eu tenho que ajeitar, quanto nos meus estudos, quantos vídeos pro canal, então tá sendo meio que uma correria conciliar tudo isso no meu dia, então acaba que às vezes eu entro numa mini ressaca, passo um tempinho sem ler, às vezes não é nem ressaca, às vezes eu quero ler, mas eu tenho que estar fazendo outra coisa, então de julho pra cá deu uma drástica diminuída na minha quantidade de leituras, mas em novembro eu li mais um pouco e agora em dezembro eu tenho uma TBR bem legal de Natal pra fazer que eu quero trazer pra vocês já pegarem indicações de livrinhos pra vocês lerem como temáticos de dezembro. Começamos o mês de novembro lendo Como Enfeitiçar um Nerd. Esse livro é uma duologia, eu já falei várias vezes dele aqui nos últimos vídeos porque foi um livro recente que eu li. Eu li junto com as meninas, então a gente comentou muito sobre. A gente leu em outubro, no final de outubro, acabou que eu terminei só em novembro. E ele conta a história da Melissa e do Heitor, que eles se conheceram quando eles ainda eram pequenos, eles tinham um crush um pelo outro, mas o Heitor sofria muito bullying, ele sempre foi muito, muito nerd, então ele tinha muita vergonha de falar com as pessoas e nunca comentou nada com ela sobre os sentimentos dele. Já adultos, ela também é apaixonada por ele, ela sempre achou ele muito fofinho e agora grandes, ela realmente sente uma atração por ele, gosta dele, mas ela também não toma nenhuma atitude direta, sabe? Ela tem um apotecário junto com a irmã, onde elas vendem café e tal, e ele tá com um problema na internet na casa dele, então tá indo trabalhar todos os dias por lá. E ela tenta jogar umas indiretas, ai, o chá que você mais gosta, o café que você mais gosta, ai, eu trouxe isso aqui pra você. Só que ele entra meio que em pânico e acaba não conseguindo responder, e quando responde acaba sendo curto e grosso, e aí ela entende que ele não gosta dela, mas ela gosta dele, e aí fica essa confusão. E ela é uma bruxa, então ela tem alguns poderes que ela não consegue controlar desde sempre, e aí ela tem essa dificuldade também, acaba que ela tem um sapinho, né? E eles acham o Grimório da família, no Grimório tem uma porção do amor, e ela só quer ler pra saber o que é essa porção do amor, mas acaba que ela invoca um demônio. E aí a história vai se desenrolar a partir disso, tem também a relação dela com a irmã dela, tem o romance, tem rótulo, então é um livro para maiores de 18 com certeza, mas é bem curtinho, é bem engraçado e muito fofo. O Heitor, ele é um personagem que ele me agrada demais. E aí a gente vai para leituras coletivas, né? Eu tenho um clube, como eu já falei pra vocês, e agora em novembro a gente leu Quarta Asa. Meu Deus, o surto que foi esse livro pra todos, né? Não só pra mim. Eu já tinha visto todo mundo falando sobre, desde que lançou ele foi um sucesso, né? E eu tinha vontade de ler, ganhei de aniversário em agosto, e aí a gente colocou ele como LC agora em novembro, e desde que eu peguei, eu não larguei. Tipo assim, eu terminei muito rápido de ler esse livro, mesmo ele sendo grande, sendo uma fantasia, o início de uma fantasia, né, até onde eu sei são 5 livros, então quando você vai pra cá, você já tem que ir esperando uma parte mais introdutória, sabe? Porque você tem que entender o que acontece nesse mundo, você tem que entender a função de cada um, o que é que tá rolando de ruim, o que é que tá rolando de certo, então acaba sendo um pouquinho mais introdutório. Aqui, em especial, a gente tem muita parte militar. A gente tem a nossa protagonista, que é a Violet, e ela, lá nesse país aqui, nesse lugar, eles são divididos em várias categorias de serviços, né? E ela estudou pra fazer e passar pra ser uma escriba, que são os estudiosos, que vivem em biblioteca e tal. Até que chegou o momento, a idade dela fazer meio que essa transição pra carreira,
E aí a mãe dela, que é general, determina que na verdade ela vai ser cavaleira e não escriba. Só que a Violet, ela não tem treinamento físico e cavaleiro é a parte do exército, sabe? Eles sobem em dragões e vão pro combate, pra guerra que tá acontecendo, e ela não tem nenhum preparamento físico. Então, ela vai, passa um tempo aí se preparando, mas mesmo assim, gente, o que é uma vida toda estudando pra ser escriba com um ano de preparo pra virar cavaleira. Mas ela consegue, ela entra, vai ser uma primeiranista, então ela vai estudar, ela vai lutar. Lá é assim, todo dia morre um, porque é realmente muito arriscado, muito perigoso. Envolve luta, envolve inimigos, enfim. Lá ela conhece várias pessoas e encontra um velho amigo de infância, que é o Dain, que tenta ajudar ela ali, e é um personagem que é muito odiado depois de um tempo, porque ele é aquela pessoa que quer proteger a todo custo, sabe? E acaba desconfiando das capacidades dela, fazendo ela mesmo não confiar em si. E a gente também tem o nosso boy misterioso aqui, que é o Xanden. Eu não sei falar o nome dele, eu chamo ele de Xandão, porque pra mim é mais fácil. E ele é filho de um rebelde, que eles têm uma marca. Os filhos de rebeldes, os rebeldes foram assassinados, e aí os filhos desses rebeldes têm uma marca e eles obrigatoriamente têm que ser cavaleiros. Eles não têm opção. Eles crescem e vão virar cavaleiros. E ele é um dirigente de asa, dirigente da quarta asa, que é onde a Violet vai ficar. Eles vão se conhecer, bem conhecido. E tem toda uma ligação com dragões, esses cavaleiros. Tem uma etapa que eles encontram com os dragões, e os dragões escolhem esses cavaleiros pra eles terem uma ligação. E aí nessa ligação o dragão fornece um tipo de poder exclusivo pra cada cavaleiro que ele faz ligação. E aí a história vai se desenrolando e eu surtei. Nossa, tô suando. Eu surtei, eu amei esse livro, realmente devorei, eu achei ele, assim, bem completo do enredo, assim, sabe? Do romance, da questão dos treinamentos deles, das ligações entre amigos, da ligação com o dragão. Isso aqui eu surtei, foi magnífico. Muito ansiosa pelo segundo, inclusive agora em janeiro a gente vai ler o Chama de Ferro, que é o 2, no clube também, porque foi surto, foi maravilhosa a nossa discussão sobre o livro, a gente fez uma dinâmica e tal, então foi muito, muito bom, com certeza é um livro favorito. Aí o próximo, a gente vai falar de Herdeira do Fogo, que foi a LC de outubro, só que a LC de TOG, porque além da LC normal, que a gente tem um livro por mês no clube, eu tô fazendo um projeto pra ler TOG, todos os livros. Então, você pode escolher se você quiser ler com a gente, ou você só participa da LC normal, que é o livrão. Então, todos os meses a gente lê um de TOG, no meu caso é releitura. Então, eu escutei audiobook. Esse eu li o livro e o próximo eu escutei audiobook, ele é de outubro. Acabou que eu atrasei, como eu falei, alguns meses eu não consigo ler tanto. Então, esse aqui eu li em novembro, mesmo sendo da LC de outubro. Essa aqui, é difícil eu falar sobre essas leituras, porque esse aqui é o livro 3 e o próximo é o livro 4 de Trono de Vidro, então tem muito spoiler, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu vou falar, então eu prefiro não falar sobre. Mas, falando, eu li os dois, tá? Rainha das Sombras e Herdeira do Fogo. E falando sobre Trono de Vidro em si, é a minha fantasia favorita. Na verdade, são os meus livros favoritos. Eu amo, do primeiro ao último. A primeira vez que eu li, eu já contei isso várias vezes, eu gostei, mas eu não gostei tanto. Tanto que eu demorei muito pra ler o segundo. Porque a gente tem que ter em mente, gente, que livros de fantasia, principalmente quando é de uma série de 5 mais livros, o primeiro livro ele vai ser extremamente introdutório. Não tem pra onde fugir. Porque não tem como ser um livro que já vai, tipo assim, se for curto, né, te descabelar, porque ele tem que te explicar o que tá rolando, né? Então no primeiro livro eu fiquei muito assim, nossa, o pessoal fez toda essa, sabe, por Trono de Vidro por causa disso. E aí depois eu entendi, sim, foi por causa disso. Ele é maravilhoso. Eu amo a evolução de todos os personagens. São 7 livros em que a gente vê, de fato, esses personagens evoluindo, mudando conforme a idade vai avançando e conforme as coisas vão acontecendo. Eu acho ele bem equilibrado, tanto na relação de romance quanto na relação de política. A gente vê a guerra, mas a gente também vê muitos debates políticos, muita questão de um lugar ajudando o outro, um reino ajudando o outro. A magia também é muito presente, os seres, eu acho magnífico. Eu sou apaixonadíssima por essa série de livros, mesmo, de verdade. E aí, esses dois, principalmente Rainha das Sombras, são alguns dos livros que eu mais gosto, né? Rainha das Sombras porque ele já tem todos os personagens que eu amo, porque no decorrer da história vão entrando novos personagens, e em Rainha das Sombras já tem todos os meus personagens favoritos.
E eu acho que é um momento de encontro entre os dois lugares, assim, sabe? Entre os dois mundos, que faz a gente compreender e alinhar no que é bom e no que não é bom. Então eu gosto muito desse livro aqui. Esse aqui eu gosto por conta de um personagem que aparece, mas é bom, óbvio, todos eles são pra mim, mas eu tenho os meus favoritos da série. Então, amei, surto. Terminei o mês de novembro lendo No Coração da Bruxa. Esse livro aqui, ele foi uma grata surpresa, porque eu não esperava que eu fosse gostar tanto. Eu ganhei ele numa época que eu tava lendo muito, eu li alguns livros sobre bruxa e aí eu falei, cara, eu preciso ler mais, tô gostando e tal. Então eu fui adicionando e não lembrava mais sobre o que tratava. Eu comecei a ler e do nada eu vi o Loki. O Loki da mitologia, assim, da mitologia nórdica. Eu fiquei, o que o Loki tá fazendo nesse livro? E aí eu não quis ler a sinopse, falei, não, eu vou seguir, vamos ver. E aí tinha Odin, tinha Thor. Eu falei, gente, o quê? Que livro é esse? E aí eu fui ver aqui atrás e fala sobre... É da mitologia nórdica, fala sobre essa bruxa. E é uma bruxa que é procurada por Odin, né? A nossa protagonista. Ela já morreu 3 vezes, já foi queimada 3 vezes, mas mesmo assim ela volta. Principalmente por conta do coração dela, que tem um poder que eles explicam aqui qual que é, que o Odin é muito interessado, tá muito interessado. E aí, nessa última vez que ela volta, quem devolve o coração pra ela é o Loki. E aí eles vão meio que criar uma amizade, depois eles vão se desenvolver pra um romance. E aí, nessa história, ela também tem novas amizades, ela vive excluída, e a gente vai tentando entender que poder é esse. Eu gostei demais, eu fiquei impressionada, porque eu não sou muito de ler mitologia, mas eu amei essa história, eu devorei super rápido. E ele fala também sobre o Ragnarok. E eu falei, cara, eu não esperava isso aqui. Realmente eu não fazia ideia. E eu amei essa história de verdade, eu gostei muito, muito, eu li muito rápido também. A diagramação é bem confortável, ele não tem bem capítulos, são mais tipo separações entre um texto e outro. Mas eu adorei, muito bom mesmo. Consegui entender, porque o meu problema mais com mitologia é que às vezes eu não consigo entender. Então eu já desisto no meio do caminho, mas esse aqui ele é uma história, assim, sabe? Sobre paixão, sobre amor, sobre mentiras, sobre ganância, sobre poder, então eu gostei muito demais. Essas foram as minhas leituras do mês de novembro. Na verdade, tem outra que foi do mês de novembro, pra completar aqui. Só que ela já vai entrar na parte de TBR, porque ela era tecnicamente pra eu começar agora em dezembro. Só que como eu terminei No Coração da Bruxa, eu já optei por emendar logo na minha meta de dezembro. E aí a gente já vai entrar na parte da TBR natalina, que é a segunda metade desse vídeo. Então eu vou começar com ele porque eu já li, que é O Natal da Esperança. Esse livro aqui vocês vão encontrar no Kindle Unlimited. Ele é de uma autora nacional que tá sempre presente nos nossos chats da Twitch, que é a Luciane Rangel. E eu amei. Ele é um livro bem curto, ele tem 188 páginas. Ele conta a história da Lara e do Caio, que eles são melhores amigos. Eles são melhores amigos desde sempre, assim, desde criança. E vem de uma outra história, porque a mãe da Lara se casou com um CEO, que é o livro, tipo, o livro 1, assim. Eles não são uma continuação, tá? E não tem spoiler, assim. A mãe dela se casou com esse cara e ela e o Caio ficaram muito próximos e tal. E aqui é o livro da Lara. Então, eles são melhores amigos desde sempre. Eles dois, mais a Ana Clara, eles são um trio imbatível. E chega um momento em que o Caio, com 18 anos, né, vai fazer faculdade fora na Irlanda. E é um momento que a Lara percebe que talvez não seja essa amizade pra ela. Mas ela não fala nada, ele vai, ela fica e sofre. E o Natal é um período muito importante pra ela, sabe? Aquele período que quem gosta de Natal sabe, que reúne todo mundo, que tem o almoço todo mundo, o jantar todo mundo, montar a árvore de Natal, as tradições natalinas. Então pra ela é muito importante. E ele viaja antes desse Natal. Ele passa um tempo fora, muito tempo fora, e ele volta, faz uma surpresa pra ela. Quando ele enxerga ela, depois desse tempo que ele passou fora, ele deixa de enxergar ela como uma menina e passa a enxergar ela como uma mulher. Esse livro ele também fala de muita superação, porque a Lara perdeu o pai quando ela tinha 8 anos, eu acho, quando ela era bem novinha, num acidente de carro que ela tava. Inclusive ela perdeu, ela teve que amputar uma das pernas, então fala muito sobre o bullying que ela sofreu. E ela é uma atleta, então é muito legal, me surpreendeu bastante. Alguns pontos aqui me pegaram, mas no geral eu amei. Eu sou apaixonada por livros de melhores amigos, pra mim é a melhor coisa que tem. E eu também gosto muito de livros natalinos, então ele juntou duas coisas que eu amo. Eu amei essa história e terminei ela muito rápido. Era pra ter lido em dezembro, mas foi a minha primeira leitura natalina que foi feita em novembro.
Aí a gente vai pro próximo livro de Natal, que começa dia 2 de dezembro. Quando sair esse vídeo já vai ter começado, mas eu tô gravando no domingo, dia 1º, então ainda não começou. Que é Um Namorado de Natal. Eu meio que pus a minha opinião, eu falei, gente, a gente precisa ler um livro de romance natalino. Teve um ano que a gente leu no clube um de Natal, mas era um suspense da Agatha Christie. E tipo assim, nada contra, mas eu sou muito apaixonada pelo Natal. E pra mim, o romance e o Natal, eles têm tudo a ver. Então ler um romance de Natal no Natal, gente, é perfeito, sabe? É tudo pra mim. Então eu coloquei alguns livros pra votação, eles escolheram esse foi o que ganhou. E eles são vários livros também, nesse esquema aqui, série Love Light. São vários, as capas são todas lindíssimas. Eu me apaixonei por todas, adicionei. Ainda nem conheci a escrita da autora, a gente vai conhecer com esse aqui. Eu não sei exatamente sobre o que ele se trata, não faço ideia, mas é o que vem aí. E ele tem hot, até onde eu sei, né? Ele também não é muito longo, mas se passa no Natal, pra mim já tá valendo. O próximo que eu vou ler é de uma série de livros que eu tô esperando pra finalizar, mas eu esperei propositalmente porque eu queria ler esse último livro no Natal, que é 3 Chances para o Amor, o último livro do Clube do Livro dos Homens, que eu já li todos, já falei sobre todos eles aqui, tem os meus favoritos, mas no geral é uma série que eu gosto bastante, e esse eu ganhei já tem tempo, tá? Só que eu queria ler nesse período do ano, então é outro livro. E aqui eu tenho certeza que eu vou gostar. Por mais que não seja um dos meus favoritos, eu acho que eu vou gostar porque eu já conheço a escrita da autora, eu já conheço os amigos que envolvem o Clube do Livro dos Homens, então eu acho que tem tudo pra ser também um favorito de Natal. E eu tô muito ansiosa pra essa leitura. Eu acho que de todos os de Natal esse é um dos que eu mais tô ansiosa, então o que eu fiz? Eu deixei ele por último pra ler mais próximo do Natal. É isso aí. Tanto que eu já comecei a ler o 4º livro dessa TBR, que é Um Encontro com Holly. Esse aqui é da Brittany Cherry, que é a mesma autora de Vergonha, que foi um livro que fez sucesso há um tempinho atrás. Eu gosto da escrita dela, teve um período que eu fiquei viciada na escrita dela. Li muitos e muitos livros, só que eu comecei a achar tudo muito igual. Eu acho que foi por isso, foi porque eu li tanto um seguido do outro que eu comecei a achar muito, muito parecido um com o outro. E aí comecei a não gostar mais tanto. Aí parei de ler os livros dela. Mas esse aqui é natalino, né? É uma exceção à regra. E eu já tô gostando, eu comecei ele ontem, eu tô na página 32. A gente vai ter a história da Holly e do Kai. E a gente tem a narração dos 2 personagens aqui. A Holly foi abandonada no altar. Quer que eu conte um babado pra vocês? O noivo deixou ela lá no altar pra ficar com a melhor amiga dela. Eu fiquei chocada, tá? Eu fiquei realmente chocada, porque eu não me lembrava da sinopse. E aí, é porque é um detalhe, né? Eu leio a sinopse do livro pra colocar ele na minha wishlist. E como eu leio muitas sinopses, acaba que eu esqueço. E aí, quando eu já tenho o livro em casa, eu não leio. Eu só pego, não leio a sinopse, eu só pego pra ler o livro mesmo. Então acaba que muitas coisas me surpreendem mesmo estando aqui atrás, entende? E ela foi abandonada no altar e meio que desacredita agora do amor, sabe? Por conta disso. Imagina, gente. Sério. E ela começa a ter vários encontros por aplicativo, porque tá chegando o final do ano e ela quer ter alguém ali só pra passar o final do ano, né? E ela é autora, ela é escritora, e o pior, ela era autora de romances junto com a melhor amiga. Parece um livro, né? É um livro. E aí, ela continua escrevendo livros, ela lê muitos livros, e é assim que ela conhece o Kai. Ela tá lendo, assim, depois de um encontro péssimo que ela teve. Ela tá lendo, eles se esbarram, e aí o Kai fica tipo assim, ai, você não enxerga pra onde você anda, um pouco grosseiro. Que é uma característica da maioria dos personagens da Britney. Eles, normalmente, os protagonistas masculinos têm um passado doloroso, então eles são mais grosseiros. É uma característica que eu já não gosto tanto, mas aí, logo aqui no início, já explica o porquê que o Kai tá tão tenso. E mesmo durante a fala, logo depois que ele fala isso, ele se mostra ser gentil, é só porque ele realmente estava muito tenso naquele momento por uma coisa. E mostra também o que ele passou no passado, com o amor. Que é muito doloroso. Eu não sei se tá na sinopse, então eu não vou falar porque pode ser spoiler. Mas eu estou gostando. A diagramação é boa, a letra tem um tamanho bom e ele é curtinho, então eu acho que eu vou terminar rápido. Essa é a minha TBR de Natal. Mas hoje a gente teve Amigo Secreto e eu ganhei um livro que, assim, vocês vão... Quem assiste meus vídeos vai saber que eu surtei e que eu vou ter que ler ele. Muito, muito. Então assim que acabar o encontro com Holly, eu vou ler esse livro e aí sim eu vou pro próximo de Natal, porque não vai ter que abrir essa sessão, não vai ter jeito, não vai ter jeito. Eu tô falando
Distinto Assassino. Esse aqui é o livro 2 de Academia dos Casos Arquivados, que é da mesma autora de Jogos de Herança. Eu li a Academia dos Casos Arquivados assim, eu me apaixonei, eu amei esse livro, eu surtei com esse livro. E são 4 livros, né, no total, que é da série Os Naturais, só que só lançaram 3 no Brasil. O último ainda não lançou. E eu ganhei recentemente o 3º livro. E eu não podia comprar o 2º porque eu participo de muitos amigos secretos, então eu ia acabar pegando spoiler se alguém tivesse comprado, como foi o caso. Então, teve a Black Friday e eu não comprei nada da minha lista, porque eu não queria pegar spoiler. Eu gosto que o presente seja surpresa. E Ainda bem que a Cindy, que foi quem me tirou, me deu esse livro, porque ele é o surto da minha vida. Eu estou existindo pra ler as continuações de Academia dos Casos Arquivados. Sério, de verdade. Então eu já tenho o 2 e eu também já tenho 3, então provavelmente eu vou emendar um no outro. E eu vou ter que ler, gente. Eu vou ter que ler agora em dezembro. Não vai ter jeito, mesmo que não seja natalino. Eu vou ter que quebrar um pouquinho a minha TBR, porque é um livro que eu tô esperando muito, eu tô esperando demais. E ainda tem mais mas na verdade mais 2 livros que eu vou ganhar. Um que tá servindo de tripé pra vocês, que eu vou abrir agora, às 7 horas, agora são 6h52, eu tô gravando esse vídeo, antes do próximo Amigo Secreto. E tem um outro Amigo Secreto que vai ser só no sábado, dia 7. Então ainda estou ansiosa pra descobrir quais são os próximos presentinhos. E é isso, gente, essas foram as leituras, é isso que eu quero ler no futuro. No futuro não, né? Agora nesse mês. Vamos ver se vai dar. Eu acho que vai, porque eu já li um. Já tô lendo o próximo. E aí, agora em dezembro, dia 8, domingo que vem, eu tenho a última prova do ano. E aí, depois dessa prova, como é Natal, eu vou tirar uma semana de folga e vou fazer lives de foco. Só que em vez de eu estar estudando, eu vou estar lendo. Eu só não vou parar 100%, tá? Então, em vez de fazer as 4 horas por dia, eu quero fazer 1 hora só, que é de português. Tirando isso, eu vou tirar folga normal e aí vai ser só live lendo. Eu também quero fazer um desafio, não sei se eu vou trazer pra cá pro YouTube, mas com certeza vai sair no Instagram e no TikTok, que é fazer aquela roletinha, né, de 30, 50, 100, 150 páginas. E aí todo dia eu vou girar a roleta e ver quantas páginas eu tenho que ler, e isso durante 7 dias. Então eu vou fazer, se der eu trago aqui pra vocês também, se der certo por lá. E gravo um vlog nesse estilo pra vocês, pra ver o quanto que eu consigo ler. Mas é isso, eu espero que dê tudo certo pra dezembro. Pra mim, pra vocês, que vocês recebam muitos mimos de Natal, mas que acima de tudo seja um mês lindo e cheio de amor. Eu acho que as pessoas ficam normalmente mais emotivas, mais gentis, mais empáticas nesse final de ano, e eu acho que é isso que dá o brilho do Natal, né? Sem dúvida nenhuma. Agora eu preciso ir, porque eu tenho outro amigo secreto. Não se esqueça de curtir, de compartilhar e de se inscrever nesse canal. Eu vejo vocês daqui uns dias. Um beijo e até logo. Tchau, tchau.